Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos contar a história e encarnações do grande mestre Saint-Germain. Você já conheceu alguém tão realizado que seu currículo cobriria páginas e páginas? É muito fácil falar sobre esse grande mestre ascenso, difícil mesmo é parar de falar sobre ele. Precisaríamos de horas e horas para falar tudo o que temos documentado sobre esse grande mestre, mas vou tentar resumir em poucos minutos todo o seu trajeto. Os mestres ascensos explicam que a reencarnação é real, e as almas retornam à Terra muitas vezes antes de aprender todas as lições espirituais e estar prontas para retornar ao coração de Deus. Estudar as vidas dos mestres ascensos é valioso. Podemos aprender coisas importantes sobre como eles passaram em seus testes espirituais e alcançaram a ascensão, para que possamos aplicar essas mesmas lições em nossas próprias vidas. Saint-Germain teve muitas encarnações extraordinárias. Vamos conhecê-las? A primeira encarnação registrada de Saint-Germain foi a de sumo sacerdote do Templo da Chama Violeta, no continente de Atlântida, 13.000 anos antes de afundar. Nessa vida, Saint-Germain era guardião de uma fonte de chama violeta que atraía pessoas de todo o mundo em busca de liberdade. Ele se tornou sacerdote na Ordem de Melquisedeque, que combinava ciência e espiritualidade. Antes de Atlântida afundar, enquanto Noé ainda estava construindo sua arca, se preparando para o grande dilúvio que estava por vir, um mestre ascenso chamado Grande Diretor Divino chamou Saint-Germain e alguns sacerdotes fiéis para transportar a chama da liberdade do Templo da Purificação para um local seguro no sopé dos Cárpatos da Transilvânia. Em encarnações seguintes, Saint-Germain e seus seguidores redescobriram a chama sob a orientação do Grande Diretor Divino e continuaram a guardar o santuário. Saint-Germain voltou como o profeta Samuel. Samuel foi um líder religioso extraordinário em tempos de grande conturbação. Ele reuniu as tribos de Israel contra os opressores e os trouxe de volta ao Senhor e ao caminho da luz. Sua próxima encarnação registrada foi a de São José, marido de Maria e pai de Jesus. Na Bíblia, lemos sobre como um anjo de Deus avisou José em um sonho que Herodes planejava matar Jesus. José e sua família foram para o Egito, retornando somente após a morte de Herodes. No final do século III, Saint-Germain reencarnou como São Albano, o primeiro mártir da Grã-Bretanha. Albano viveu na Inglaterra durante a perseguição a cristãos sob o comando do imperador romano Diocleciano. Ele era um pagão que havia servido no exército romano e se estabeleceu na cidade de Verulamium, que mais tarde foi renomeada para St. Albans. Albano escondeu um padre cristão fugitivo chamado Anne Fabulos e permitiu que os padres escapassem. Quando foi descoberto, foi açoitado e condenado à morte. A lenda diz que uma multidão imensa se reuniu para testemunhar sua execução. Seu carrasco se converteu no último instante e implorou para morrer em seu lugar. O pedido foi negado e ele foi decapitado junto com Albano. Saint-Germain trabalhou do mundo celestial como o mestre-professor por trás dos neoplatônicos. Ele inspirou o filósofo grego Proclus, que foi o conceituado diretor da Academia de Platão, em Atenas. Sob a tutela de Saint-Germain, Proclus baseou sua filosofia no princípio de que existe apenas uma verdade, Deus, o objetivo final de todos os esforços em vida. Os escritos de Proclus se estendiam a quase todas as escolas. Ele reconhecia que sua iluminação e filosofia vinham de cima e se via como um instrumento da revelação divina. No século V, Saint-Germain encarnou como Merlin, o alquimista, profeta e conselheiro da corte do rei Arthur, este que era a encarnação do famoso e também profundamente amado mestre ascensionado El Morya. Merlin liderou Arthur por 12 batalhas, que na verdade eram 12 testes espirituais para unir o reino da Grã-Bretanha. Trabalhou em colaboração com o rei para estabelecer a sagrada sociedade da Távola Redonda. Sob a orientação de Merlin e Arthur, Camelot era na verdade uma escola espiritual conhecida como Escola de Mistérios, na qual cavaleiros e damas buscavam o Santo Graal e sua própria evolução espiritual, seguindo os passos de Jesus para descobrir seu próprio Cristo interno. Saint-Germain retornou em 1451 como Cristóvão Colombo, o descobridor da América.
Curiosamente, apenas 200 anos antes de Colombo zarpar, em outra encarnação como o famoso Roger Bacon, ele fez profecias que foram fundamentais para a descoberta de Colombo, que inspiraram sua jornada de 1492. Portanto, ele estava lançando as bases para o progresso de sua própria alma mais tarde. A última encarnação de Saint-Germain foi Francis Bacon na Inglaterra, considerado a maior mente que o Ocidente já viu. Ele é conhecido como o pai do raciocínio indutivo e do método científico, que em grande parte são responsáveis pela era da tecnologia em que vivemos hoje. Ele previu que somente a ciência aplicada libertaria o povo da miséria humana e do trabalho árduo para que pudessem buscar Deus. Foi o verdadeiro autor das peças de Shakespeare. Em seu livro, A Grande Inspiração, lançou a Renascença inglesa. Bacon também traduziu a versão de King James da Bíblia porque sentia que as pessoas deveriam ter acesso à palavra de Deus. Ele fez tudo isso e muito mais. Infelizmente, a maioria de seus feitos passaram despercebidos, pois sua mãe, a Rainha Elizabeth, se recusou a reconhecê-lo por medo de perder o poder cedo demais. No final de sua vida, Bacon foi perseguido e morreu sem o devido reconhecimento pelos seus feitos. Francis imortalizou suas ideias através das peças de Shakespeare, traduziu a Bíblia, iniciou a Renascença inglesa, tornou-se o pai do raciocínio indutivo e era herdeiro do trono por direito de nascença, mas não foi reconhecido porque sua própria mãe queria o poder mais do que o queria como filho. Esse teste foi tão grande quanto sua responsabilidade no mundo. Em uma citação da enciclopédia Filho e Mestre, sua alma entrou no ritual de ascensão em 1º de maio de 1684. Saint-Germain era tão devoto à expansão de consciência da humanidade que pediu e recebeu permissão dos conselhos no céu para, mais uma vez, voltar à Terra em um corpo físico após sua ascensão para ajudar mais um pouco. Ele é o único mestre ascensionado que obteve permissão para fazer isso. Ele voltou à Terra como o Conde de Saint-Germain, um cavaleiro miraculoso que deslumbrou as cortes da Europa nos séculos XVIII e XIX. Chamado de Homem Maravilhoso, era alquimista, estudioso, linguista, poeta, artista, diplomata e contador de histórias. Ele foi admirado em todas as cortes da Europa. Repare que ele é a culminação de todos os talentos desenvolvidos ao longo de suas muitas vidas. Era conhecido por ser capaz de remover falhas em diamantes e em outras pedras preciosas, e por escrever uma carta com uma mão e poesia com a outra ao mesmo tempo. Voltaire o descreveu como o homem que nunca morre e que sabe tudo. O conde é mencionado nas cartas de várias pessoas e nos jornais daquela época. Trabalhando nos bastidores, tentou impedir a Revolução Francesa e unir a Europa, mas seu conselho foi ignorado. Ele já havia voltado sua atenção para o Novo Mundo e se tornou o mestre patrocinador dos Estados Unidos da América e de seu primeiro presidente, George Washington. Inspirou a Declaração de Independência e a Constituição Americana. Ele também inspirou muitos dos dispositivos que economizaram mão de obra do século XX para levar adiante seu objetivo de libertar a humanidade do trabalho duro para que pudéssemos nos dedicar a encontrar Deus. Essas são as encarnações de Saint-Germain que temos registro. Podemos ver claramente o seu propósito em defender a liberdade e nos trazer para Deus, repetidamente, vida após vida. Os livros de autoajuda de hoje estão todos tentando encorajar as pessoas a ter autodisciplina e foco para manter uma coisa por cerca de 30 dias, enquanto Saint-Germain vem fazendo isso há milhares e milhares de anos. Se alguém provou que nos ama e é um verdadeiro amigo e irmão ao longo da vida, esse alguém é Saint-Germain. Ele está fazendo tudo o que pode para nos ajudar no processo de ascensão e trazer uma nova era de ouro ao planeta. Resumidamente, essas foram as encarnações do Mestre Ascenso Saint-Germain. Se você deseja aprender mais sobre teosofia, esoterismo, espiritualismo, acesse o link na descrição e no primeiro comentário fixado e desfrute de uma vida muito mais leve, expandindo sua consciência através de conhecimento. Se inscreva no canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com amigos e familiares. Sejamos nós a mudança. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Namastê!